Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Âmara. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Âmara. Boa tarde, estamos no Política de Saltos Altos com as nossas comentadoras residentes Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. É tempo de plenário na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, centrado no Plano e Orçamento para 2025. A recuperação das listas de espera para cirurgias esteve em destaque no debate sobre a saúde, que durou várias horas. Os partidos da oposição questionam a opção do Governo pelo Hospital Modular. Na cultura, o Chega aponta a degradação do património e o PS critica a falta de apoios. A secretária regional, Sofia Ribeiro, rebate as críticas com números. Referem-se 7,2 milhões de euros para o setor. Nas finanças, o secretário Duarte Freitas anuncia que o Governo vai continuar a privatizar empresas públicas com a alienação dos campos de golfe e equaciona a venda da Segma, da Global Eda e de algumas áreas operadas pelo IAMA e pela Lota Açor. As pescas foram acusadas de ser o parente pobre e apontou-se a paralisação do Porto da Graciosa. Nas infraestruturas, o estado de degradação da via rápida da Terceira via Vitorino Mésio. Judite Parreira, o que é que podemos falar sobre este orçamento, este debate? Boa tarde, Andreia. Cumprimento também a Cláudia e a Graça, companheiras de debate. Eu não gosto de chamar colegas de painel, gosto mais de companheiras de debate. Não, mas a gente tinha o nosso nome, como é que era? Co-debatentes. Cumprimento, claro, obviamente, os nossos ouvintes que nos seguem no Política de Saltos Altos. Bom, está ainda a ser debatido, ainda não só... É preciso dizer que estamos a gravar na quarta-feira e, portanto, ainda não terminaram. Os discursos finais. Assistimos aos discursos finais, mas pronto, ainda falta a votação e dos discursos finais não ficou muito claro como é que ia ser a votação, embora do discurso do Chega tenha ficado com a ideia de que vai votar, vai viabilizar o orçamento. Do discurso de Andreia Cardoso eu não ouvi o final e, portanto, não sei se ela disse alguma coisa nesse sentido, mas pelo discurso, que foi até muito, muito agressivo, não me pareceu que fossem viabilizar, embora Francisco César em Congresso tenha disponibilizado para negociar e tenha até dito que o Partido Socialista seria um partido de soluções e não o campeão das oposições, mas, na verdade, do discurso de Andreia Cardoso fiquei com a ideia de que não iriam viabilizar o orçamento e, portanto, se viabilizarem, fico até muito, muito perplexa, porque depois daquele discurso não é expectável. Enfim, não me parece, acho que este é um orçamento que vai, obviamente, ser viabilizado, porque não me parece que interesse a nenhum partido chumbar mais um orçamento, ou seja, 2 orçamentos consecutivos. Os açorianos não iriam compreender nem aceitar e isso não iria ser bom para nenhum partido, havendo mesmo a possibilidade de alguns, depois se fôssemos a novas eleições, de alguns pequenos partidos poderem desaparecer e de haver uma bipolarização nos 2 maiores partidos e, portanto, parece-me que ninguém, na verdade, quer isso e, por isso, estou convencida de que o orçamento irá passar. De resto, é mais um orçamento e tal como sempre... Eu nunca me lembro de ouvir dizer uma oposição que o orçamento era bom, nem a um governo e aos partidos que o apoiam que o orçamento era mau. Portanto, quem está no governo diz que é o melhor orçamento de sempre, quem está na oposição acha sempre pouco e acha sempre que não é o orçamento que melhor interessa aos Açores e aos açorianos. Na verdade, este é o orçamento e é preciso que a oposição também, que parece-me pelo discurso de Andreia Cardoso, que ainda não perceberam, o Partido Socialista ainda não percebeu muito bem que está na oposição e que esta opção de governo foi uma opção feita pelos açorianos. Fomos a eleições ainda
não há um ano, e esta foi a solução que os açorianos escolheram e, portanto, há que respeitar isso. Os açorianos já sabiam, tiveram durante 24 anos governos do Partido Socialista e, portanto, já sabiam o que é que o Partido Socialista poderia continuar a dar e rejeitaram isso. Não quiseram, decidiram que esse não era o caminho que melhor lhes interessava. Decidiram por esta solução. Este é o orçamento de quem ganhou e, portanto, é o orçamento de quem vai tentar pôr em prática o seu programa de governo e é o orçamento que permite executar o PRR e enfim, que aposta nas políticas sociais, nomeadamente no Nascer Mais, Novos Idosos, Prémio de Mérito, Compamid, redução de impostos, que são tão importantes para os açorianos. Não nos podemos esquecer que vivemos numa região que não é uma região rica e aliás, a pobreza continua a alastrar nos Açores e, portanto, a aposta nas pessoas tem que estar em primeiro lugar. Não podemos continuar a apostar nas infraestruturas, que têm enormes custos de construção, mas depois também os custos de funcionamento e de manutenção, e temos imensas obras a precisar de manutenção neste momento, são enormes, enquanto que as pessoas depois vivem com muitas dificuldades. A aposta não pode ser esta. E, portanto, eu acho que é o orçamento possível. Claro que nós queremos mais, queremos sempre mais e merecemos mais, mas também temos que ter em conta que somos uma região arquipelágica, 9 ilhas, e que todas têm as suas necessidades e as suas especificidades que têm que ser contempladas, que não é possível dar tudo a todos ao mesmo tempo e enfim, nós vivemos de receitas próprias, não sendo uma região rica, não tem grandes receitas, não é? E depois com as transferências de Estado e com dinheiros da União Europeia. E é com isso que o Governo tem que gerir e tem que enfim, fazer os seus orçamentos e fazer face às necessidades do próprio programa. Com isto, pronto, é o orçamento possível, mas também devo dizer que os orçamentos são documentos que não são o que mais interessa. O que mais interessa, na verdade, depois são as execuções do mesmo orçamento. E a verdade é que assistimos muitas vezes a orçamentos, enfim, com grandes valores em determinadas áreas, que depois há contratempos que vêm dificultar a sua execução, nomeadamente o que aconteceu devido às guerras a que temos vindo a ser a Europa, quer na Europa, quer em Israel, na região da Palestina, que tem vindo a onerar em muito os custos, nomeadamente no que diz respeito às obras, enfim, foram muito oneradas devido a isso, e quando eu falo de aumentos, não é na ordem das centenas nem dos milhares, mas sim dos milhões. E, obviamente, que o dinheiro que vai para aí não vai para outros sítios. Portanto, isto para dizer que é verdade que, e no que diz respeito à terceira, claro que eu também acho que há... Mas são tudo questões de opção. Há aspectos que eu queria ver mais contemplados, com mais verbas, outros até que desapareceram do documento, que já estiveram noutros e que desapareceram e que também me incomoda bastante que não estejam. Acho que a situação da estrada Raminho-Serreta tem que ser resolvida o mais rapidamente possível, porque as pessoas daquela zona estão a ser altamente penalizadas e isto não pode continuar a acontecer. A via rápida, é verdade que vai ser intervencionada, mas apenas na zona entre a rotunda da Terauto e depois ali a zona de São Rafael. Não é que essa estrada não necessite de obras, muito pelo contrário, porque ela está péssima, mas
todo o resto da via rápida ou da via Vitorino Mésio precisa pelo menos de uns baldes de tinta para sinalizar a estrada que está, exatamente, que está muito má e que, enfim, não oferece segurança nenhuma, sobretudo à noite e em dias de chuva, é mesmo perigosa. E, portanto, há muitos aspectos que eu gostaria de ver contemplados, mas também tenho a consciência de que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Cláudia Cardoso, este orçamento serve à região? Boa tarde, André, boa tarde também à Judite e à Graça. Pois, do meu ponto de vista, o orçamento apresentado não traz grande coisa de novo para além daquilo que o Governo tem demonstrado ser capaz de fazer. E eu nem sequer falo, essa é a minha opinião, mas os parceiros dos parceiros sociais a quem foi pedido, como é habitual fazer nessa ocasião, parecer sobre os documentos em discussão, alertam para o crescimento da despesa pública e para o consequente aumento dos juros da dívida. Alertam quase unanimemente para a dependência excessiva das transferências da União Europeia, pedem uma gestão prudente a um governo que já demonstrou ter dificuldades com a prudência, com a cautela e também às vezes com a capacidade de risco. Dizem unanimemente que apresenta incógnitas, e estou a citar, sobre o endividamento da região, ou seja, os próprios documentos previsionais não demonstram como é que vai ser feito o endividamento ou como é que vai ser gerida a dívida que já existe. E também apontam, claro, aquilo que já sabemos, os elevados índices de pobreza, com poucas medidas para combater isso, e questões relacionadas com o nosso atraso estrutural. E, portanto, estes documentos e até o próprio debate que se tem desenrolado não apresenta, assim, nada de extraordinariamente novo, para além daqueles episódios que roçam mais o cómico do que propriamente a seriedade que isso exige. E o Governo parece-me que se continua a arrastar com alguma penosidade, sem ter metas muito realistas, um Governo sem energia, um Governo já velho, apesar de ter 4 anos, que tem problemas de uma liderança que é fraca e que tem sobretudo um desgaste precoce. Não me parece que um Governo com 4 anos deva ter um nível de desgaste. E este desgaste ocorre porque há, por exemplo, dívidas aos fornecedores escabrosas, a ausência de pagamentos na agricultura, acumulam fracassos financeiros, têm más execuções péssimas, porque, para além da análise do orçamento e do plano do Governo anual, deve-se analisar também as execuções finais. E olhando para as execuções finais, que é o que importa no fim das contas, porque este Governo tem uma estratégia ao contrário do que diz, porque fala na centralidade do Parlamento. A centralidade do Parlamento abunda nos discursos, mas depois, do ponto de vista da prática, no orçamento há um artigo 5º que prevê o seguinte, que permite que o Governo faça uma habilidadezinha de estratégia e de engenharia financeira, de mudar valores interdepartamentais, mudar de um para o outro, sem que tenha que passar pela Assembleia. Claro que isso dá imenso jeito para quem governa, porque a gente pode tirar da educação e pôr na agricultura, ou pode tirar do mar e pôr onde quiser, mas depois não se pode falar na centralidade do Parlamento, não é? E, portanto, o que me parece este orçamento é que ele volta a aumentar o desequilíbrio orçamental, porque as receitas não cobrem tão pouco as despesas que estão previstas. Depois, o endividamento sobe, depois da dívida pública ter já crescido cerca de 1.000 milhões de euros nos últimos 3 anos e meio. No entanto, o que é que a gente vê do ponto de vista da comicidade que eu dizia? Coisas incríveis, por exemplo, as justificações que são dadas relativamente à área da saúde, sobretudo para a senhora secretária regional, que parece não levar muito a sério o papel que desempenha. Depois, também do ponto de vista das obras previstas para a terceira, há aqui um certo descalabro. Eu recordo sempre um episódio na Assembleia Municipal de Angra, porque também sou deputada municipal de uma deputada municipal do PSD, exigir a asfaltagem ali da parte da Vinha Brava, de que a Judite há pouco falava.
E o Sr. Presidente de Câmara dizer com muita graça e sentido de oportunidade que também concordava que se asfaltasse, mas que era uma estrada regional, não era uma estrada municipal. E, portanto, quer dizer, os próprios deputados municipais nem sequer sabem quais são as estradas regionais e as municipais. A estrada do Raminho é gravíssimo, a Judite já focou isso. Porque é assim, o que é que acaba por acontecer? Esta estrada do Raminho foi encerrada, como toda a gente sabe, desde o dia 14 de janeiro. E foi adjudicada uma empreitada que foi lançada a 26 de julho por 363 mil euros, que se iniciou a 3 de setembro. E esta empreitada, que já devia estar concluída, previa somente a desmatagem daquela zona e a colocação das pedras. Numa zona... A desmatagem ou desmatamento? Numa zona de alta perigosidade e que, obviamente, se percebe, qualquer leigo percebe mais ou menos, que só a desmatagem... que, aliás, a empreitada foi lançada por um período de 45 dias. Claro, para a desmatagem se calhar dava. O problema é que ali precisa uma obra de engenharia, não precisa apenas de desmatagem. Claro, a senhora secretária agora já percebeu. Então vem dizer, não senhor, nós temos que fazer uma obra de fundo. Temos que fazer uma obra de fundo e vamos lançá-la agora. O problema é que é por tempo indeterminado. Não se sabe quando é que vai estar concluída. Portanto, os terceiros podem contar com ad eterno a estrada do Raminho provavelmente fechada, porque agora, depois de 45 dias dos 363 mil euros, é que se vai lançar a obra que devia ter sido lançada em primeira instância. Pronto. Mas porquê é que isto é grave? Não é só por causa da estrada, evidentemente corta a circulação, mas tem a ver com uma questão básica, que é a vida das pessoas. Se houver, como previsivelmente vai haver, ou voltar a haver eventos, sismos, a população daquelas zonas corre o risco de ficar impossibilitada de ser retirada de lá por via terrestre. Pode ser por via marítima, por via terrestre, dificilmente. Pronto, depois quanto a mais episódios, não se vê obras de fôlego nenhumas, por exemplo, do ponto de vista das infraestruturas escolares. Tanto que se falou mal do PS por construir escolas e não fazer nada na educação. Por isso, o governo nem sequer escolas faz. As escolas estão num estado... Sim, mas há verba no orçamento para a maior parte a delas. escola secundária, para os biscoitos, para... Além do funcionamento está condicionado, a maioria das infraestruturas escolares estão em pé, estão degradadas, estão com pouca... Embora eu sou apologista de que a infraestrutura escolar não é que termine o sucesso educativo, porque senão em África não teríamos sucesso atendendo às condições a que estudam, mas é uma parte importante este governo que tanto criticava o PS. Aliás, era um zeloso fiscal da Carta Educativa do Partido Socialista, mas que se conheça, e bem, não há obra deste governo ao nível das infraestruturas escolares. Depois, o que é que me parece aqui? A terceira é completamente arredada das intenções deste governo. Até uma proposta do PS que foi feita sobre um assunto tão caro ao líder do CDS, que é a questão da descontaminação, foi chumbada. Porque antes o que era prioritário para o Dr. Artur Lima, agora é um pormenor desinteressante. Depois, outro episódio que me parece interessante nisto, é que gostaria de... Porque eu própria não percebo o alcance disto. É que a senhora secretária, muito conduída da saúde, lá disse que parece que a questão das creches realmente vamos ter que colocar as pessoas, os filhos das pessoas que estão empregadas com prioridade. Claro que toda a gente sabe porque é que isto vai acontecer. Isto vai acontecer, embora seja uma injustiça tremenda, porque o direito das crianças tem que... nada se pode sobrepor a isto, independentemente do pai estar empregado ou desempregado. E isto é de uma gravidade tremenda, mas vai passar porque é preciso apanhar aqui o voto Chega no comboio da aprovação deste orçamento e deste plano. E é isto que está acontecendo. Um voto de José Pacheco, que disse uma coisa curiosíssima neste orçamento e que eu registrei. Ele disse que não falava de cultura porque era a área dele. Como se fosse um conflito de interesses. E para mim foi uma revelação, foi uma epifania. Eu não sabia que a área do José Pacheco era a cultura. Se vocês sabiam, os esclareçam, porque eu não sabia que a área dele era a cultura. Aliás, toca a música, ele então apareceu. eu ia dizer que ele praticamente era um analfabeto funcional, mas ele diz que a área dele é a cultura. E fiquei extremamente surpreendida. E estou à espera de ouvir um ensaio escrito por José Pacheco da área da cultura.
Graça Silveira, como referiu a Judita há bocadinho, não interessa aos partidos políticos chumbar este orçamento, nem sequer ao PS. Boa tarde. Menos ainda. Boa tarde a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos. Cumprimentar as minhas co-debatentes e a nossa moderadora. Eu acho que nesta altura do campeonato isso está completamente fora de questão. Quer dizer, os açorianos, os portugueses em geral, e os açorianos em particular, e os madeirenses também, acho que neste momento a última coisa que querem é mais uma instabilidade política com um chumbo de um orçamento. Porque, verdade seja dita, sempre se disse, e este é o grande entendimento de quem está na política, de que governar é decidir onde se investe o dinheiro. Temos um orçamento limitado e aquilo que nos diferencia são as prioridades de investimento de forma a tornar as sociedades mais desenvolvidas e a vida das pessoas mais fácil. Daí que os planos e orçamento eram sempre documentos muito importantes, porque, no fundo, concretizavam nas opções do plano o programa de governo. Só que, no entanto, ao longo destes anos, os planos de orçamento têm sido sistematicamente copy-paste. Eu atrevo-me a dizer que até estes planos e orçamento deste governo de coligação continuam a ser copy-paste dos planos e orçamentos do tempo do PS. Em termos de organização. Em termos gráficos. Não é só gráficos, não estou a falar do tipo de letra, estou a falar das rúbricas, da forma como a verba é organizada, muito idênticos. Pronto. E com taxas de execução tão baixas, na minha opinião, estes documentos tornaram-se politicamente irrelevantes, porque podem ser isto como outra coisa qualquer. Basicamente é isso, porque com taxas de execução abaixo de 50%, teres aquele montante naquela rúbrica, ou teres noutra qualquer... É o artigo 5º. Agora, o tal artigo 5º que a Cláudia falava da engenharia financeira, eu acho que é um bocadinho lata da Cláudia trazer o assunto aqui, quando o governo socialista, pela mão de Sérgio Ávila, fez escola de engenharia financeira. Eu não sei se a gente pode considerar que é péssimo. Tu não tinhas no orçamento o artigo 5º. Eu não, está bem, mas nem era preciso. Que a engenharia financeira tal, mas isso fazer acusações sem prová-las é um bocado complicado. Não, Cláudia, não a questão de fazer sem provar. A política é assim, as coisas são repetidas ad nauseam até se tornarem verdades, faz a esquerda, faz a direita. Latim, a graça está a subir a parar. E portanto, eu não sei se aquilo que se quer fazer é comparar em que é que o atual governo se é tão bom, isso é o PSD. Será que o governo atual é tão bom como o governo do PS em engenharia financeira? Acho que isso não interessa rigorosamente nada aos açorianos, mas devo dizer que nós, direita, já imaginávamos, e digo imaginávamos porque não podíamos provar na altura, de que a herança que o PS iria deixar seria má, para não dizer péssima. Muito má, ou muito péssima, como diria a nossa Nono. Mas a direita, mesmo assim, quis ser uma alternativa. E portanto, não pode continuar ad eterno, novamente latim, a cramar da má governação socialista e daquilo que era passaram 6 meses. O Cavaco Silva dizia que era depois de 6 meses era incompetência. 4 anos, já não... E portanto, o Cavaco Silva dizia que era 6 meses, depois era incompetência. A missão nunca seria fácil. Esta missão deste governo de coligação nunca seria fácil, mesmo com os melhores, com os mais competentes e com uma equipa de um enorme profissionalismo. Sem isso, é praticamente impossível. É isto que eu estou dizendo, é isto exatamente que eu quero dizer. E não fica fácil, e cada vez vai ser mais difícil encontrar na região pessoas muito competentes sobre o que quer que seja.
porque a vaga migratória dos nossos melhores, porque quando falamos não é só porque os pais vão ficar sem os filhos e não vão ver os seus netos a serem criados e esses netos não vão contribuir para que a região não envelheça e se consiga rejuvenescer com os melhores. É mesmo ao nível da governação ficam difíceis as escolhas, porque não há. Portanto... Não há graça e para além disso, os melhores que ainda existem na região não estão disponíveis para isso. Não querem. E vocês não fazem... Elas estão, por outras palavras, a dizer que o governo é miserável. Não é, mas não estou a dizer nada, mas outras palavras, já Cláudia, sabes perfeitamente que ainda preciso encontrar outras palavras para dizer o que tem para dizer. E eu digo isto e digo na primeira pessoa. Eu, quando voltei à universidade, primeiro fui destratada e fui esquecida, nunca ninguém se lembrava de ti porque andaste aí para fora. Depois, afinal, já não estavas aí para fora, já voltaste à universidade, a gente nunca se lembra de ti porque tu tens outras coisas. Portanto, as pessoas, quando têm uma fase da sua vida que têm opções políticas, e elas devem sentir, não sei se sentem, mas eu sinto claramente, eu fiquei naquela terra de ninguém. Ninguém me valoriza pelo fato do tempo que eu dediquei à causa pública. Exatamente. Andaste nessas coisas da política e, em contrapartida, fui penalizada na minha vida profissional porque as coisas estavam a acontecer, os concursos estavam a acontecer, as publicações estavam a sair e eu estava nessa coisa da política. E, portanto, as pessoas que têm empresas e que precisam de gerar economia e que precisam de ter lucro ao fim do mês porque têm ordenados para pagar e não têm disponibilidade para isso, nem querem, porque nem sequer acham que vai haver um reconhecimento social, porque há coisas que a gente não faz pelo dinheiro, faz pelo reconhecimento social. No meu caso, nenhuma coisa nem outras carreiras eram muito equivalentes, não estive lá pelo dinheiro e, em termos de reconhecimento, só fui penalizada. E, portanto, não auguro nada de bom, não sei. Eu não gosto de ser pessimista, mas cada ano que passa, eu que gostava imenso, era sempre uma altura de uma enorme excitação, estar a ver o plano e orçamento, o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Eu até já fico... Boring? Não é só boring, é um rosário de más notícias. E depois, uma das coisas que foi mais sublinhado e massacrado, que me incomoda, e já trouxe várias vezes ao programa e não o quero voltar a fazer porque até parece que há algum ódiozinho de estimação e eu detesto quando as coisas perdem credibilidade, por isso, foi a questão da saúde. Foi a questão da saúde e depois as pessoas riem-se e fazem comentários jocosos. Péssimo, porque assim, não percebem que estão a fazer isso em relação a um oponente político de uma outra bancada, mas que há pessoas lá em casa que estão a ouvir aquilo e que sentem na pele aquela desgraça todos os dias. Quer dizer, não percebo. Não percebo, mas se calhar também não é para perceber. Sobre o plano e orçamento, alguma consideração final de alguma das três? Então, a Assembleia da República assinalou pela primeira vez, em cerimónia solene, a data de 25 de novembro. A crise que desenvolveu uma movimentação militar conduzida por partes das Forças Armadas Portuguesas, cujo resultado levaria ao fim do processo revolucionário em curso, o PREC, e a um processo de estabilização da democracia representativa em Portugal. Um ano após a Revolução de 74, a sociedade portuguesa encontrava-se dividida, existindo uma oposição entre aqueles que pretendiam prosseguir com a Revolução, com o movimento das Forças Armadas, incluindo o governo liderado por Vasco Gonçalves, e os que entendiam que o caminho se deveria fazer com os partidos políticos sufragados em eleições. Nos dias que antecederam o 25 de novembro, há uma deslocação das sedes do PS, PSD e CDS para o Porto, sob proteção do brigadeiro Pedro Pires Veloso, comandante da região militar do Norte, designado Vice-Rei do Norte. Mário Soares terá mesmo pedido ajuda aos aliados ocidentais. Mas a inédita sessão de 25 de novembro, assinalada na Assembleia da República, polarizou o debate. A esquerda contestou o que considera ser uma tentativa de desvalorização do 25 de Abril. A direita acredita que a data marca o que considera ser o verdadeiro advento da democracia. O Presidente da República propôs um olhar pela história. Judite Parreira, este 25 de novembro que precede 25 de Abril polémico. Bem, eu acho que as comemorações do 25 de novembro não vêm de forma nenhuma ensombrar aquilo que foi o 25 de Abril. O 25 de Abril nada nem ninguém poderá ensombrar, porque foi o 25 de Abril que nos trouxe a liberdade, que nos abriu umas portas que nós não conhecíamos. E, portanto, as comemorações dos 50 anos realizaram-se e ainda se
continuam a realizar até ao próximo 25 de Abril, e tiveram a dignidade que tinha que ser feita, porque foi um momento que ninguém nunca poderá esquecer e continuaremos a dizer 25 de Abril sempre. Foi o 25 de Abril que nos trouxe a liberdade e que nos permitiu depois fazer o 25 de Novembro, porque sem o 25 de Abril, o 25 de Novembro nunca teria acontecido. Agora, a verdade é que nós vivemos 50 anos de ditadura, não sabíamos ser livres e houve grandes tumultos por uma liberdade que roçou quase a anarquia. Os portugueses dividiram-se e o verão quente de 75 foi realmente muito complicado e estávamos à beira de uma guerra civil entre as extremas, a extrema esquerda e a extrema direita, enfim, fizeram coisas que estávamos muito, muito próximos realmente da Guerra Civil. E quando falo aqui, falo mesmo para que fique bem claro que não foi só, não me refiro apenas à extrema esquerda. A extrema direita, no verão quente de 75, perpetuou 292 atentados terroristas. Não foi pouca coisa. Portanto, a situação era efetivamente muito grave. Se o 25 de Novembro não tivesse acontecido, e acho que as comemorações deste ano também vieram, enfim, lembrar aqueles que já faleceram e honrar os que ainda estão vivos, que contribuíram para o 25 de Novembro, e falo nomeadamente do general Ramalhienes, do capitão Vasco Lourenço, enfim, que ainda estão vivos e que estiveram presentes, que foram importantíssimos, mas também a memória de Mário Soares, que também foi muito importante aqui em todo este processo. E a verdade é que se isto não tivesse acontecido, pois agora, passado todo este tempo, nós, enfim, podemos conjecturar, não é só isso que podemos fazer, mas provavelmente teríamos entrado mesmo em guerra civil, portugueses contra portugueses, que seria uma coisa dramática, porque qualquer guerra é dramática, mas uma guerra civil é mais ainda, ou então poderíamos ter passado para uma ditadura, saído de uma ditadura fascista e passado para uma ditadura comunista. É óbvio que enfim, eu agora não tenho o poder de fazer um regresso ao passado para prever o futuro, mas poderia perfeitamente ter sido isso que tivesse acontecido e talvez neste momento estivéssemos a viver uma situação semelhante à de Cuba, que não era o que não teria sido nada de bom para Portugal. Portanto, o 25 de Novembro foi importante porque veio consolidar a liberdade e trazer-nos a democracia que durante aqueles meses, na verdade, não existiu. E eu acho que é importante foi muito importante estas comemorações, o discurso do Presidente da República, que nós às vezes falamos tanto dele aqui e enfim, eu a maior parte das vezes não concordo com aquilo que ele diz, mas na verdade o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi uma lição de história que é muito importante. É muito importante porque... E ele a explicar a dos Távoras, lembras também? Não, ele realmente é muito bom nisso. Mas o discurso foi muito bom e é muito importante que se fale das coisas. Nós temos um problema muito grande em falar do passado, daquele período nubloso, mas não temos que ter, porque os jovens de hoje não têm qualquer noção do que aconteceu naquela altura. E se não souberem, correm o risco de cometer os mesmos erros que já foram cometidos. Em países menos desenvolvidos do que nós, menos evoluídos, vemos que eles preservam muito memórias de tempos que lhes foram maus. E nós não. E temos o exemplo da sede da PIDE. Na rua António Maria Cardoso, há lá ainda o edifício que foi a antiga sede da PIDE, que devia ser hoje um museu, onde deviam estar lá todos os registros do que aconteceu naquela altura para que mais ninguém cometa aquelas atrocidades. Não, hoje é um condomínio de luxo, onde está uma plaquinha muito pequena, feita por um movimento de cidadãos que resolveu pôr ali a placa em memória das 3 vítimas do 25 de Abril às mãos da PIDE. Mas
muitas outras vítimas houve durante muitos anos que não têm registros ali e que deveria ser ali que deveria estar isso, para que pudesse ser visitado e para que os jovens de hoje tivessem essa memória e não quisessem voltar ao passado. Portanto, estas comemorações, no meu ponto de vista, não beliscam em nada aquilo que foi o 25 de Abril e vêm fazer justiça ao 25 de Novembro, que se hoje vivemos como estamos, e enfim, embora nos queixemos, mas é o país que temos e é o país que amamos, e por isso não queremos sair daqui, estamos cá todas, é um pouco graças ao 25 de Novembro. Cláudia Cardoso, alguns partidos da esquerda, a esquerda, de uma maneira geral, criticaram estas comemorações. O Bloco de Esquerda, inclusivamente, esteve presente apenas com um deputado e fez um manifesto contra o assinalar desta data. Sim, certo, mas há uma coisa que é preciso distinguir, é que as posturas não são exatamente iguais. Colocar a esquerda num bloco acho que é exagerado. A postura do Partido Socialista acho que foi uma postura correta. Aliás, porque obviamente o Partido Socialista esteve envolvido e é dos partidos, se não, eu diria mesmo, é o partido que foi mais determinante e importante na questão do 25 de Novembro. E, portanto, englobar a esquerda estava-se a referir ao PCP ou ao Bloco de Esquerda? Não, eu estava-me a referir que... O PCP esteve ausente da Assembleia da República e o Bloco de Esquerda fez representar para Joana Mortágua, que fez uma intervenção. O Partido Socialista esteve presente e obviamente, enaltece a celebração do 25 de Novembro, porque é uma data que foi importante para Portugal. Aquilo que não está de acordo é que se procura utilizar essa data como arma de arremesso político ou como forma de enobelar a celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Não foi isso que aconteceu, foi uma cerimónia muito pequena, Cláudia. Cláudia, acreditas que seja esse o objetivo? Claro que não. Acredito, evidentemente. Vamos lá ver. O que é que se procurou fazer com isto? Foi sempre entendido pela direita, sobretudo pela extrema-direita, que o 25 de Novembro era uma data que lhes pertencia e que era a data que deveria ser celebrada. O Mário Soares dizia 25 de novembro, 25 de novembro, c'est moi, dizia Mário Soares. Quando tu falas, eu deixo de falar. E a proposta da celebração desta sessão permanentemente, ou pelo menos, ou tão só, de a tentar equiparar às celebrações de 25 de Abril, é, sob qualquer ponto de vista, na minha ótica, exagerada. Ou seja, o 25 de novembro foi uma data muito importante para a consolidação do regime democrático em Portugal. Foi tão importante que sem ela, provavelmente teríamos, de facto, derivado por uma guerra civil, como dizia a Judite bem. Mas quem teve o papel determinante nisto, na parte militar, naturalmente, foi Ramalhianos e outros do Grupo dos 9. Mas quem disputou politicamente o entrave para que Portugal não enverdasse por uma ditadura de extrema-esquerda semelhante às dos países do Bloco Soviético, a grande figura foi Mário Soares, toda a gente sabe. Claro, exatamente. mas também disse. Isso é que ainda percebo. Mas eu posso falar? Podes. Obrigado. Portanto, o então Partido como é que a direita que se pode apropriar? Posso, afinal. Quando a moderadora entender. Vamos ouvir, ela vai dar a volta. E, portanto, o que eu acho bem que se celebre esta data. Agora, fazer dela uma celebração idêntica à de 25 de Abril, fazer dela uma celebração anual, sim. Fazer dela... não. O que eu acho é que o 25 de Novembro só aconteceu como decorrência da data maior, que foi o 25 de Abril. E o povo português revê-se no 25 de Abril. Mas muito poucos, apenas uma fração das elites partidárias queriam fazer do 25 de Novembro uma outra coisa, que era evitar que a capacidade revolucionária do 25 de Abril se instalasse e se mantivesse tudo como estava, e é este encapotamento aquele com o qual eu não concordo e aquele para que eu acho que esta cerimónia serviu. Porque estas comemorações, nós vivemos os 50 anos da Revolução dos Escravos, e nestes 50 anos, 49 do 25 de Novembro, nunca foi comemorado na Assembleia da República. Porquê que foi comemorado agora? Ainda por cima num patamar semelhante
já foi tarde, não devia ter sido. Porque, em boa verdade, nestes 50 anos nunca se entendeu, e o PSD governou com maiorias absolutas durante décadas, e nunca entendeu que valia a pena instituir uma sessão solene para comemorar o 25 de novembro. E agora, passados 49 anos, vai arrastado pela extrema-direita, pelo Chega e pelo CDS. Não, o CDS não é extrema-direita, desculpa lá. Mas o Chega é. E sempre defendeu o 25 de novembro. E, portanto, sempre o CDS nada disso faz sentido. 25 de novembro. O que eu acho é que comemorar, sim, fazer disto um feriado nacional, ou fazer disto, tentar reescrever a história por via disto, é que não. Porque quem teve um papel determinante na decorrência, aliás, nos acontecimentos da Fonte Luminosa, quem faz o comício da Fonte Luminosa é Mário Soares, e quem politicamente está na linha da frente não é Sá Carneiro, nem é ninguém do CDS, é Mário Soares. E, portanto, é por essa 25 de novembro, c'est moi. É por essa, mas há um pormenor. Mas há uma coisa importante a dizer sobre isto. Ele dá uma entrevista em vida, Mário Soares, onde lhe é pedido que indique as 5 datas mais importantes para a vida coletiva dos portugueses, e ele não indica o 25 de novembro. Porque ele era muito modesto. E ele não indica, não era nada modesto, pelo contrário, ele era excessivamente vaidoso. E ele não indica o 25 de novembro como uma data importante, embora tenha sido ele, e tenha sido o Partido Socialista, a liderar o processo de inverter o caminho. Agora, há aqui uma coisa que é preciso perceber, é que há uma tentativa de reescrita da história. E essa tentativa de reescrita da história é que eu acho que é e deplorável. concordas mais que se omite episódios históricos? Que o PSD, que já foi mais moderado, se está a extremar. E, portanto, sinceramente, é com alguma pena que vejo o PSD embalar nesta deriva à direita, que durante muito tempo foi um partido de centro, moderado, aliás, um partido social-democrata, como diz a sua própria designação. E, portanto, esta ausência de moderação e este embalar a enxergar-se para a direita é lamentável, ainda por cima, quer dizer, em bom rigor, a Graça vai-me perdoar, mas o CDS também neste momento já foi muito mais relevante do que é a nível nacional. E agora já é esta pequena relevância. Agora já é só Mota. É a Lambreta e é daquelas muito pequenininhas. Não, Lambreta é só para eles são dois, dá Mota, um a conduzir e o outro atrás. É uma Famel, uma Zundap. E, portanto, tem pena que isto aconteça, porque acho que o PSD já foi um partido, aliás, e quando teve maioria nunca o fez, porque é que o faz agora? Porque está a embalar, obviamente, numa deriva à direita, que lhe deve interessar por alguma razão, mas que eu hei de comentar depois o que é que eu acho que seja. Partindo das palavras da Cláudia Graça Silveira, porque é que achas... Não posso partir das palavras da Cláudia. A minha pergunta, nem partilhar. A minha pergunta é que parte das palavras da Cláudia. Para que é que serve então esta comemoração, esta sessão solene? Qual era o objetivo? Mas aquilo que eu não percebo é porque é que tem que haver um objetivo subreptício que não seja considerar o 25 de novembro um marco importantíssimo da nossa democracia, porque eu poderia dizer que 25 de abril conquistou a liberdade, enquanto que o 25 de novembro permitiu-nos consolidar a democracia, porque caso contrário aquilo que teríamos era um modelo socialista de partido único. Mário Soares, a não considerar a data do 25 de novembro importante, se calhar revia-se no modelo socialista de partido único, porque... Tu sabes bem que não, Graça. Não desvirtues a coisa. Quer dizer, tu dás a tua opinião não, então estou a interromper como tu fizeste a mim. Está bem, não estou dizendo o contrário. Agora, não estou a desvirtuar coisíssima nenhuma. Quem disse que ele não considerava importante foste tu. Ele não considerou? E aquilo que foi o 25 de novembro foi exatamente travar uma deriva autoritária, porque havia os setores mais radicais das Forças Armadas e da sociedade civil que queriam implementar um modelo socialista de partido único, para não dizer como é que se pode chamar os regimes autoritários comunistas? Não sei. Uma ditadura de esquerda. Pronto. E, portanto,
Eu percebo perfeitamente que o Partido Comunista não tenha querido comemorar o 25 de Abril, porque foi o 25 de Novembro, uma vez que foi um dos principais derrotados. Portanto, eu não acho que a comemoração do 25 de Novembro tenha que desmerecer o de 25 de Abril, porque como a Cláudia disse, e muitíssimo bem, nunca existiria 25 de Novembro se não tivesse existido 25 de Abril. O 25 de Abril trouxe-nos a liberdade de escolha e o 25 de Novembro foi a consolidação dessa liberdade. Nós escolhemos que queríamos ter um regime plural, que podíamos ter vários partidos que eram eleitos livremente e em que os vários espectros políticos da direita à esquerda poderiam coexistir. E, portanto, eu acho que ao celebrar o 25 de Novembro estamos exatamente a celebrar uma maturidade política de um povo que em momentos de grande tensão, como foi o verão quente, reafirmou os princípios fundamentais da democracia, como a tolerância e o pluralismo, porque tem muita dúvida se não tivesse havido o 25 de Novembro, se hoje teríamos uma democracia plural. Agora, dizer que o 25 de Novembro foi um movimento de direita, quer dizer, quando todos os homens eu não disse que era um movimento de direita. Eu disse que a direita tentou com isto evitar as conquistas de Abril. Foi isso que eu disse. Mas como? Como é que a direita com isto tentou impedir as conquistas de Abril? Uhum. Sim. O que é que isso quer dizer? Na prática. O que quer dizer na prática? Exatamente o que isso diz. Mas como? O que se tentou fazer com o 25 de Novembro... Como é que o CDS, querendo celebrar o 25 de Novembro, que foi determinante para a nossa... das terras no Alentejo, é isso que quer dizer? Para a nossa democracia, está a desvalorizar as conquistas de Abril. Pelo amor de Deus. Agora, aquilo que eu não percebo... O que é que a gente tem? A gente tem Ramalhianos... Para já o Ramalhianos não faz parte dos 9, mas... Ramalhianos e Jaime Neves, homens de esquerda, e o próprio doutor Mário Soares, que chegou a dizer várias vezes o 25 de Novembro, c'est moi. Que ele tinha aquele tique de Mon ami Mitterrand. Pronto, foi dos aninhos todos que ele passou lá. Eu sei, foi dos aninhos todos que ele passou lá. Não, ele em França e o Amorim em Madrid. Um gostava mais de cultura e o outro mais de tons. Cada um escolheu ficar exilado onde... Agora, aquilo que não deixa de ser estranho, é que o Partido Socialista tenha permitido este aproveitamento político por parte da direita. Quer dizer, a direita participou e apoiou o 25 de Novembro, mas não foi ninguém de direita que foi protagonista do 25 de Novembro. E, portanto, eu não percebo como é que o PS, o Partido Socialista, deixou que houvesse esta apropriação da direita, ainda por cima fazendo esta retórica de que a direita quer celebrar o 25 de Novembro para apagar o 25 de Abril. Pá, paciência. Não percebo. Mas eu hoje estou neste modo. Não percebo. Hoje não percebe nada. Olha, hoje é assim, não percebo. 25 de Novembro é também dia de eliminação da violência contra as mulheres. E vamos trazer cá este assunto no próximo programa com a devida centralidade, porque o nosso tempo está esgotado. Portanto, partiremos de seguida para a rubrica Quedas Altas. Quedas Altas. Uma entidade ou acontecimento em alta e outra em queda, os primeiros de Parreira. Ora, muito bem, então começamos pelas quedas, porque eu prefiro começar sempre assim, e em queda eu ponho justamente a violência de género. O dia 25 comemorou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e nesse dia saiu um inquérito que é apresentado pela União Europeia, tinha sido feito em 2014, voltou a ser feito agora e dá conta de que não se evoluiu positivamente nesse sentido, continuamos com os mesmos níveis horríveis de violência contra as mulheres. O que acontece na União Europeia é o que acontece também em Portugal e, portanto, continuamos a assistir a uma violência inexplicável. Não consigo compreender como é que nos dias de hoje, em pleno século XXI, quando as pessoas têm mais acesso à formação e à informação, continua a haver níveis de violência deste tipo e até
setembro, portanto, de janeiro a setembro, já foram mortas 25 mulheres, 20 das quais em feminicídios. Portanto, isto em Portugal, só em Portugal. Não foram vítimas de cancro nem de nenhuma outra doença, morreram às mãos a maior parte delas, de companheiros, maridos, namorados, enfim. Acho lamentável que nos dias de hoje se continue a assistir, ou que se assista até cada vez mais a episódios desta natureza. Há que fazer muito. Há um caminho muito longo a percorrer, mas que é preciso começar o mais rapidamente possível. Isto deixa-me efetivamente muito triste e, portanto, ponho em queda. Em alta, ponho, enfim, o prémio que os Açores receberam de novo, portanto, foram novamente distinguidos na Gala Mundial dos World Travel Awards, com o galardão de melhor destino de turismo de aventura do mundo. É o segundo ano consecutivo em que isto acontece. Este prémio corresponde ao Oscar da indústria do turismo e, portanto, é o reconhecimento do trabalho que tem sido feito na promoção do destino Açores e enfim, com os resultados que nós temos vindo a registar e pronto, é um prémio que nos orgulha muito. Cláudia Cardoso. Eu também vou começar, como fez a Judite, pelo Embaixa, que por acaso é exatamente igual ao que ela escolheu. O dia 25 de novembro foi também a questão do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e porque, para tentar ser diferente do que ela disse, porque ela resumiu no essencial, mas o Norte da Europa apresenta números mais altos do que Portugal. E isto é algo que se estranha, não é? Uma vez que o Norte da Europa, como é sabido, tem uma cultura de trabalhar, mesmo ao nível escolar, muito as questões da igualdade de género, da eliminação de violência contra as mulheres, etc. Como é que se compreende que se o Norte da Europa trabalha essas temáticas e tem políticas até publicitárias muito incisivas nessas matérias, só uma em cada 8 mulheres denuncia às autoridades e só uma em cada 5 denuncia aos serviços de saúde. Isto no Norte da Europa. Os números de Portugal são inferiores. Ou seja, nós temos muita violência contra as mulheres, mas temos números abaixo no Norte da Europa. Isto significa o quê? Significa que quanto mais se trabalha, mais as pessoas se sentem confortáveis para denunciar. Não é que nós não tenhamos. Nós temos aquela velha questão salazarista do entre marido e mulher não metas a colher. Ou virtudes públicas, vícios privados. E tem que se meter a colher. É crime público e, portanto, isto é uma situação que havemos noutro programa debater, mas que é escabrosa, gravíssima. E, sobretudo, quando o governo do país está a pôr em causa os conteúdos de cidadania, dizendo que a igualdade de género é um conteúdo de esquerda. Eu não sabia que o género tinha opção partidária. Em alta, vou pôr uma questão para terminar com otimismo, que tem a ver com a atribuição do Dr. Honoris Causa a Labrinho Lúcio pela Universidade dos Açores. Acho que é merecidíssimo, é uma figura destacada, eu diria, a nível internacional, porque não é só nacional, é um humanista e, portanto, é um homem que fez muito pela justiça em Portugal, que fez muito pelos Açores e pela visibilidade. Aliás, recentemente, no relatório que denunciou as questões da Igreja enfim, dos abusos sexuais, é uma figura incontornável para os Açores também, porque tem muito a ver connosco quando desempenhou o cargo de Ministro da República na altura. E também queria sublinhar o discurso que foi feito, a intervenção que foi feita por Avelino de Menezes, que foi uma excelente intervenção, no fundo a apadrinhar este doutoramento honoris causa. Não é que ele precise de mais um doutoramento honoris causa, porque ele já é noutras universidades, mas acho que é uma honra para a Universidade dos Açores, uma honra para os açorianos, que ele tenha recebido esta distinção. Graça Silveira. As quedas altas em queda. O risco das nossas democracias. Ontem, o jornal britânico The Guardian publicou um relatório da Polícia Federal do Brasil que pinta um cenário assustador do quão perto uma das maiores democracias do mundo, o Brasil, chegou de estar mergulhada num regime autoritário por um golpe militar de extrema-direita com o assassinato de um juiz do Supremo Tribunal poucos dias antes do Lula assumir o poder e com o envolvimento de Jair Bolsonaro. E, portanto, houve fugas deste relatório da Polícia Federal com coisas gravíssimas. E ele continua ativo e o Trump reelegeu-se e tudo isto se torna
muito creepy. Eu ia falar em inglês. Agora em inglês. Em alta, o acordo de cessar-fogo entre Israel e o sul do Líbano. As forças israelitas devem deixar o sul do Líbano dentro de 60 dias e ontem entrou em vigor o cessar-fogo com uma validade de 2 meses. Não deixo de ficar um bocadinho apreensiva porque daqui a 2 meses é exatamente quando Trump toma posse, mas a ter fé. Então, com fé e a contrariar o pessimismo, o clima de pessimismo, terminamos este Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.